Muito bem, olá a todos e a todas, aqui é Antônio Jacques da Silva, professor. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Administração do Relacionamento com o Cliente, ARC, nessa aula do dia 23 de março de 2020. Bem, não podemos perder de vista aquilo que nos inspira, né, as nossas formações. E, sobretudo, quero ressaltar nesse início de cada um de vocês poder atentar para cadastrar, criar o seu currículo Lattes, aqui como na última linha, Lattes com 2T, gratuitamente. Haja vista você ser um pesquisador, um acadêmico, um cientista agora nesse espaço. Bem, o nosso estudo dessa aula em especial, cliente lucrativo, está situado na página 17 da unidade 1. Eu quero atentar para que nós façamos uma leitura dessa página em diante de alguns tópicos que se seguirão. Vejamos, por exemplo, o que coloca de início o Philip Kotler, que é considerado o papa da administração, do marketing moderno. Ele coloca que cliente lucrativo é uma pessoa, residência ou empresa que, ao longo do tempo, rende um fluxo de receita que excede, por mais aceitável, o fluxo de custo de atração, venda e atendimento da empresa relativa a ele. Bom, e aí, numa interpretação que eu coloquei aqui propositalmente em azul, a cor da administração, basicamente o cliente lucrativo é aquele cliente que, baseado nos relacionamentos com a organização, que inclui as compras realizadas por ele, entrega um saldo positivo final, né, o que chamamos de lucro. Bom, eis então, de longe, nós podemos já notar, então há cliente negativo, é aquele que não entrega um saldo positivo à empresa, que não dá lucro. Aquele que compra só por hábito, e compra em menor quantidade, compra produtos irrelevantes para a empresa do ponto de vista da margem de lucro. E nesse sentido aqui, nós podemos dizer também que, no final das contas, quem são eles, né? Na verdade, é importante que todas as organizações, profissionais saibam que nem todos os clientes dão lucro, né? E que alguns, na verdade, acabam dando prejuízo. Como assim dá prejuízo? O cliente dá prejuízo quando ele compra produtos ou serviços, adquire de uma empresa que, no portfólio de oferta da empresa, esses produtos ou serviços não representam aquilo que é considerado principal, que tem uma margem de lucro significativa. Então, o cliente compra em quantidade pequena um produto irrelevante nesse sentido, e ainda aos casos esporádicos de morte de cliente, né? Ou mesmo o cliente que deixou de pagar por N situações. Portanto, temos que definir sim cliente lucrativo. O cliente lucrativo, sobretudo, nós podemos perceber a partir de que a empresa tem um controle dos seus clientes, quem são, né? O que nós vamos ver mais à frente no nosso conteúdo, da segmentação do cliente. Mas antes ainda sugiro que todos nós possamos olhar um material chamado CRM, que tem uma sigla em inglês, que se volta mais para esse cadastro e acesso a um banco de dados eficiente da empresa. Kotler ainda continua dizendo que algumas frases que visam explicar o que é um cliente, né? E ele diz que cliente é a pessoa mais importante do mundo neste escritório, que ele se comunique pessoalmente, quer por carta, entre outros. Logo, um cliente não depende de nós, é nós que dependemos dele. Outra situação que ele coloca é que um cliente não interrompe nosso trabalho, ele é a finalidade do próprio trabalho. E aí vem aquele dito popular de que o cliente sempre tem razão. Claro que na frente do cliente, e isso não é antiético, mas deve ser assim, a empresa tem que entender e orientar os seus funcionários de forma que o cliente sempre tem razão, sim, né? Uma vez que um cliente descontente, ele não compra mais, é o primeiro impacto, e ainda propaga gratuitamente e danosamente a empresa. Portanto, dá razão ao cliente, mesmo reconhecendo que não teria tanta razão assim, é um ato sábio, correto, assertivo da empresa. Um cliente não é alguém com quem discutir ou debater, portanto, outra frase relacionada ao cliente, porque o cliente já venceu a discussão, né? O cliente é uma pessoa que traz seus desejos, e ainda vamos lembrar lá do Kotler, seus desejos
e necessidades, né? Ainda num contexto e numa tentativa de explicitar e trazer mais à tona ainda essa relação de cliente com a empresa, o termo cliente, seus desdobramentos, inclusive como consumidor, nós vimos anteriormente e a partir do texto que são vários, desde considerá-lo consumidor, considerar o cliente usuário, né, ou pagante. São várias terminologias que nós precisamos ter em mente facilmente, plausível na nossa fala. Bom, e aí esses autores, 3 autores aqui no Obra 2001 colocam que, em geral, o cliente é uma pessoa, uma unidade organizacional que desempenha um papel na consumação de uma transação com um profissional de marketing. Essa expressão, a pessoa que desempenha um papel de consumação, quer dizer, efetivação de uma transação transação é de suma importância para nós termos em mente para definir o cliente. É aquele que faz a consumação da transação, né? Que compra, que paga, que garante que aconteça. Os clientes de uma empresa podem atuar como membros de uma família ou representantes de uma outra empresa. Por sua vez, o termo consumidor tem sido usado para referir-se apenas aos mercados de bens de consumo. O termo correspondente para o mercado industrial tem sido cliente. Portanto, o mercado corporativo e industrial, nós vamos utilizar muito mais cliente, o termo consumidor, perdeu consonância, valor semântico, com o ato de adquirir ou consumir algo, né? Aqui coloca os autores que ele é sobretudo para os bens de consumo, né? Porém, lembre-se de que, por definição geral, o consumidor é quem consome, também entendido como cliente final. Bem, e qual a importância desse tipo de diferenciação? Vale lembrar que nós somos profissionais de administração, nós precisamos escrever, registrar o nosso pensamento. A faculdade ela nos ensina, além de falar corretamente as expressões inerentes à nossa profissão, também nos ensina que devemos ter plena convicção do que escrevemos, registramos, que é para servir para outras pessoas ou para nós mesmos nos orientar para bem fazer a administração. Portanto, serve para dar vazão à nossa capacidade profissional. É uma expressão boa que eu sugiro que caia na prova até então, né? Para que serve a diferenciação de nomenclaturas? Se não para dar vazão ao lado nosso profissional, para ser percebido por nós e por outrem que somos um profissional da administração, haja vista falarmos e registrarmos as terminologias corretamente da administração. Nesse sentido, mais à frente nós vemos aqui o comportamento do consumidor é um processo. E aí quando eu digo processo, é quando nós nos atentamos para reconhecer o processo como um fenômeno que relaciona início, meio e final. E se relaciona início, meio e final, intimamente dá para a gente estreitar os laços lá com a administração primordial, né, de Frederick Wisler Taylor, quando diz pode ser P de planejamento, O de organização, D de direção e C de controle. E aí eu faço aquela ressalva de que, sobretudo, o D de direção está sendo utilizado na administração recente, contemporânea, mas como liderança, e o controle, sobretudo, pensado na avaliação dos negócios. Bem, aí a citação do Salomão, ele vem dizendo que em seus estágios iniciais de desenvolvimento, a área comportamento do consumidor com frequência era chamada de comportamento do comprador, o que enfatizava a interação entre consumidores e produtores no momento da compra. A maioria dos profissionais de marketing reconhece agora que o comportamento do consumidor é um processo contínuo e não só o que acontece no instante em que o consumidor entrega dinheiro ou apresenta seu cartão de crédito e em troca recebe a mercadoria ou serviço. Vale aqui salientar o pós-compra, que é um mecanismo da administração cogitado e pensado e, sobretudo, fundamentado no marketing, na ciência do marketing, essa aliada da administração. Bom, eu faço aqui uma menção ao quadro 4, que está no nosso material, que ele vai, em um esquema bem organizado, garantir maior compreensão e estruturação disso que nós estamos colocando, dessas diferenciações de nomenclatura e funções. Mais à frente, eu trago o comportamento do consumidor, envolve muitos atores diferentes, e nós vamos entender quem são esses atores. Vamos perceber que, à medida que o consumidor
adquire o produto ou serviço, ele está adquirindo aquilo que foi organizado, pensado, transportado, elaborado por diversos profissionais de diversas áreas, e que cada um são atores, mas os atores principais são quem de fato? É o gestor da empresa e aquele que está no ato da venda, no contato direto com o consumidor, seja de forma presencial, seja de forma digital. Acho que vale essa ressalva na hora de pensar os atores principais na possibilidade de fazer a gestão do comportamento do consumidor. Ainda quanto à estrutura organizacional, deve atender aos clientes. Vejamos o quanto está aquém, algumas estruturas organizacionais. Eu vou lembrá-los aqui, vocês hão de convir comigo, que, por exemplo, a organização pública no Brasil está aquém, mas muito aquém, e vou definir aqui numa expressão, aquém da sociedade atual. É válido então colocar que as organizações públicas no Brasil estão frequentemente ainda não entregando aquilo que prometem à população. Isso é caótico, né? Imagine uma empresa privada que promete a entrega de um produto pela qualidade, um produto ou serviço com qualidade, com pontualidade, com tecnologia, enfim, com todo o aparato que supre os desejos ou necessidades dos consumidores, dos clientes, ou nesse caso dos indivíduos, dos cidadãos de um país ou de uma localidade, não entrega. É impensável do ponto de vista das organizações privadas ou das organizações sem fins lucrativos, como é do terceiro setor, os sindicatos, as ONGs, as cooperativas e assim por diante. Então, vamos pensar aqui, fundamentar com Silva Azevedo, em outra publicação do Silvio Zabon, nosso principal autor aqui do material base, uma publicação de 2006, quando ele diz que muitas organizações tradicionais ainda hoje são estruturadas com base em departamentos que tendem a concentrar quase que exclusivamente no que realizam, sem se preocupar com o que sucede nas outras áreas, né? E nós vamos entender que o estudo da departamentalização ou da estrutura da empresa é um estudo, sobretudo, datado em 1906 com o Henri Fayol, né? Primeiramente, Frederick Winslow Taylor pensa as tarefas da empresa e depois o Henri Fayol vai pensar a estrutura. Bom, o que nos resta agora então penso que agora a hora é sua, de sua vez. Veja dessas narrativas que fiz a partir de suas leituras e que pode retirar de ponto principal em pelo menos algumas anotações. Escolha, em especial, 5 palavras-chave e anote, partilhe a partir dessa apresentação e a partir da sua leitura indicada do material. Vejo que se você registrar no AVO ou aqui nos comentários desse vídeo aula, será de uma grandeza significativa para o aprendizado e nisso me esforçarei para respaldar suas reflexões nesses espaços de forma que o trem também possam pensar e construir seus conhecimentos no mesmo roteiro. Afinal, o aprendizado administrativo e profissional é geral e não especificamente algo que gostaríamos que fosse ou exclusivo de algo que já faço ou gosto. Não diferente poderia ser de amarelo, forte abraço fraterno, capinzalense, professor Jackson. Fiquemos nessa pequena pausa para a próxima aula, que será no dia 30 de 3 de 2020. Um abraço, queridos e queridas.